Olá, sou Etienne Marcos Rocha, da Gestão de Projeto na Prática, GPNP. Estamos aqui para mais uma entrevista sobre o mundo real dos projetos. E agora com uma profissional, uma jovem profissional, que eu admiro muito o trabalho dela. Ela tem o desafio de ser uma gestora de um escritório de gestão de projeto, ou um PMO. Ela vai falar um pouco sobre isso. Muito obrigado, Fernanda. Eu queria que você começasse a falar um pouco como foi que chegou essa história de coordenar um escritório de gerenciamento de projetos. Antes de falar, Etienne, eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui pela oportunidade. Nós tivemos dois momentos já que nós nos conhecemos a partir de um curso que você ministrou muito bem. Então, eu agradeço o convite e pela sua também competência na área de inovação, também na área de projetos. E a partir do momento como começou minha trajetória na área de projetos, né, que foi bastante interessante, assim, porque eu sempre, desde a minha graduação, eu sempre atuei na área administrativo-financeira, e na fundação onde hoje estou como gestora dessa área, eu era da área de gestão de pessoal. E surgiu o desafio, dentro de uma reforma administrativa, de estar atuando na área de planejamento estratégico, e foi aí que o diretor deu o desafio para estar implantando os escritórios de projetos na Fundação Estatal em 2014. Desde então, aí eu comecei a fazer cursos na área, entrei no MBA na área de gerenciamento de projetos e também fiz minha certificação na área de PMO. Muito legal, né? Então, sua formação é administração, é isso? Sua Isso, sou formação é formada em administração. administração e foi por um acaso, né, que você parou do gerente de projeto. Não foi uma coisa que você conduziu, pelo que eu entendi. Exatamente. Então, assim, a área de administração ela é muito rica, né? Ela é muito diversificada. Então, você atua na área de projetos, atua na área de finanças, atua na área de gestão de pessoal. E hoje eu me encontrei, Tiene, te confesso que a área de projetos, assim, eu me encontrei e foi a área que eu tenho maior atuação hoje profissional, porque eu atuei também durante a graduação com projetos na faculdade, mas aonde eu me encontrei foi na área de projetos, desde o início que eu estou na gestão estratégica lá da instituição, e eu participei da criação do escritório e estou até hoje, né? Desde 2014 para cá, já temos aí 6 anos que eu estou no escritório de projetos. Hum. E essa sua certificação, né? Que certificação é essa? E ela foi importante? Como foi que ela contribuiu? Então, foi bastante importante porque quando eu fiz a criação do escritório, junto com a equipe que participou comigo, a gente fez um formato diferente. E logo em seguida, eu vim conhecer a metodologia do PMO Ring, que traz essa certificação PMO CP, que é a PMO Certified Practitioner, né? Que é o praticante dessa certificação. Então, essa certificação ela visa garantir que o profissional ele tenha conhecimentos básicos na metodologia e ele traz 8 passos para você criar, você fazer uma revisão ou um redesenho de um PMO. Então, assim, quando eu fiz a criação do escritório lá atrás, né, em 2014, eu fui usando uma metodologia que eu fiz benchmark, uma pesquisa, e logo depois, em 2017, a gente entrou no programa de desenvolvimento de escritórios de projetos na administração pública. Então, hoje eu faço parte desse programa de desenvolvimento de escritório de projetos. Ele é um programa desenvolvido pela PMO Global Alliance, que é uma comunidade onde você reúne profissionais de diversos países, né? E profissionais que têm uma vasta experiência na área de PMO. Então, essa certificação me deu aí uma base para eu fazer uma revisão da operação do escritório. Então, o que é interessante dessa metodologia é que ela traz que o PMO é um prestador de serviço que ele tem que gerar valor efetivo para as organizações. Então, não adianta você prestar funções, prestar serviços que você não esteja alinhado com as expectativas dos principais stakeholders, que são as partes interessadas, né, nossos patrocinadores, os gerentes de projetos, membros de equipe. Então, essa metodologia nos trouxe resultados significativos para a instituição. Então, a certificação foi muito importante nesse sentido, e hoje a instituição, uma instituição pública, hoje é a única na Bahia que participa desse programa de desenvolvimento de escritórios de projetos da administração pública, e eu fui uma das primeiras certificadas aqui. Se eu não me salvo a memória, fui a terceira pessoa a certificar aqui na Bahia. Parabéns, Fernanda. Parabéns mesmo, né? Obrigada. Isso. E
Fernanda, agora vamos falar o que é um PMO, o que é um escritor de gestão de projeto, o que é isso? Como é que você definiria isso para o nosso público? Então, o PMO, assim, ó, lá na instituição e na minha visão também hoje, sempre quando eu venho estudando a área de PMO, eu penso assim, o escritório de projetos é a unidade organizacional que você centraliza, né, e coordena a parte de gerenciamento de projetos, programas e portfólio da instituição, né? Então, o monitoramento de todas essas três, né, áreas grandes, importantes da instituição, ele trata dentro do escritório de projetos. Então, o escritório de projetos, ela faz a integração entre as áreas, ela faz o monitoramento dos projetos e faz a comunicação fluir. Então, é a unidade onde ela centraliza a área de gestão de projetos na instituição. Ela dá todo o suporte, ela dissemina, né? Então, dentro das atribuições regimentais, dentro dos seus serviços, então, ela monitora o portfólio, ela gera os benefícios para a área de projetos, e ela faz o assessoramento técnico para a autodireção, ela faz a parte de planejamento dos projetos junto com as equipes, ela apoia também, faz o controle dos projetos. Então, é uma série de funções que podem ser exercidas para gerar resultados para a instituição. Como eu falei no início, né, que é um cargo desafiador, porque eu sei que, né, quando a gente tem um PMO, o escritor de gestão de projeto, né, ele não é bem visto pelos gerentes de projeto, né, porque ele quer ou não quer, ele vai interferir, ele vai cobrar, né, ele não é bem visto, né. Como é que foi vencer esse desafio, né, com os gerentes de projeto, né, isso em tudo quanto é lugar, mas como é que foi esse Sim, sim. desafio, né? Não tenho dúvida, assim, grande parte dos desafios que os coordenadores, gestores de PMOs passam são desafios muito semelhantes. Então, quando a gente fala de desafio, Etienne, a principal coisa assim, que eu tenho para trazer é a resistência à mudança de cultura. Você entende que assim, há uma mudança de cultura, de que ordem seja, numa instituição, ela sempre gera uma resistência, né? Porque as pessoas estão acomodadas, geralmente, a fazer o que está no dia a dia, e quando traz uma mudança, as pessoas tendem a estar gerando uma resistência a uma mudança de cultura. Isso é um desafio grande. Um outro desafio grande também é porque a gente tem o costume de, vou trazer uma metodologia de um outro lugar e vou encaixar aqui na instituição ou em qualquer empresa ou organização pública. Não dá para ser dessa forma, na minha visão. Porque se você... Toda instituição tem sua cultura, tem sua forma de trabalhar, tem seu clima organizacional. Então, esse é um desafio também, você ter uma metodologia adaptável à instituição onde você está. E outro desafio também é que quando você tem uma maturidade baixa de gerenciamento de projetos, você precisa treinar, né? Você precisa disseminar o conhecimento, as boas práticas, fazer um alinhamento conceitual. Então, não dá para você chegar com ferramentas robustas para tentar introduzir na instituição, porque você vai gerar uma resistência grande nesse momento. Então, esse foi um dos grandes desafios também. Então, as pessoas têm essa dificuldade de entender que, às vezes, o valor de uso da metodologia, às vezes, se você chega com uma gama de diversidade de instrumentos, as pessoas podem achar que é engessado, até porque grande parte das instituições, os gerentes de projetos, eles também são gerentes funcionais. Então, isso concorre com as atividades do dia a dia. Então, eu acredito que o desafio de você disseminar, o desafio de ter o fator crítico de sucesso de você ter um patrocinador que esteja ali legitimando o escritório de projetos na instituição, isso é muito importante. Então, se o patrocinador ele não estiver legitimando essa posição do escritório, isso é um desafio. Então, foi um fator crítico de sucesso que eu tive, graças a Deus, assim, na instituição e dentro da minha atuação na prática, foi ter o apoio da autogestão, de estar, aos poucos, adaptando a metodologia, sempre baseado numa aprendizagem prática, e a questão de sempre estar tentando fazer um modelo híbrido, e não estar tentando só usar um tipo de metodologia, e sim você customizar a realidade da sua instituição. Muito legal, você falou aí, né, do desafio de implantar e o desafio de manter também, né, que como você falou, né, os gerentes de projeto, eles são gerentes funcionais. Então, várias empresas funcionam assim, gerentes de projetos Sim. como gerentes funcionais. E é um desafio maior ainda, porque eles estão no dia a dia, né? Eles têm que colocar a área deles também para poder andar, né? E aí parece que os projetos começam a concorrer, né?
e é um desafio, né, maior ainda. Eu posso até trazer um depoimento, Xene, assim, que logo no início a grande desculpa era, não, mas hoje eu tenho que fechar folha de pagamento, aí eu tenho que fazer a parte do balancete, aí a gente vai aos poucos tentando conquistar. Então, assim, é uma dica muito importante, porque você tem que ter resiliência também, né? Então, eu acho que isso é um dos fatores críticos também do sucesso, de você não tentar impor. É o que você trouxe aí, o gerente tem uma resistência porque ele tem uma impressão do que o PMO ele vai controlar. Eu acho que o PMO está ali para gerar valor, para você estar dando suporte para o gerente de projeto. Então, na medida que ele entende o valor de uso da metodologia, se você usa ferramentas simples, né, os templates, que são os modelos de documentos, se você começa de forma simples e depois você vai sofisticando, eu acho que é um caminho bom. Ô, Fernanda, e você falou aí de uma estatal, né, uma empresa pública, né? Qual a diferença que você veria assim de um PMO, de uma empresa pública e de uma empresa privada? Você consegue ver assim qual a diferença que você poderia ver? Assim, antes até de falar de um PMO especificamente, gostaria de falar assim, é uma grande diferença porque influencia diretamente no PMO. Uma instituição pública, né, ela tem seus projetos ali, todos voltados para as necessidades sociais, ela tem uma necessidade de estar dentro de uma transparência, existe a questão também dos recursos que são limitados, que não seja no privado, mas que a capacidade de investimento no setor público ela é reduzida, os recursos são mais escassos, então isso termina impactando também no PMO. Então, assim, é uma tendência muito grande hoje, nas empresas privadas você vê muitos estudos de PMOs, né, de atuação de PMOs na área privada, mas você não vê muitos estudos na área pública. Mas hoje já esse processo de consolidação da importância do gerenciamento de projetos na área pública, isso já está muito avançado. Então, assim, eu digo que o impedimento que tem a questão pública, você tem o regramento da licitação, qualquer tipo de normatização, isso tudo impacta no PMO, porque você tem áreas de aquisições, você tem a parte de custo, você tem a parte de orçamento, então todo o regramento que rege uma instituição pública vai influenciar diretamente no PMO. Então, o PMO da área privada, ele geralmente, né, não é de via de regra, mas ele tem uma capacidade, às vezes, de investimento um pouco maior nas suas equipes, na sua ferramental, mas isso não impede que o PMO da área pública tenha sucesso, não. Mas eu acho que a diferença está na base, né, na essência do público e do privado, né? Da sua transparência, da necessidade de seus projetos estarem de acordo com as normas legais, tudo dentro da conformidade, do compliance, o privado também, mas o público mais ainda, por conta de um controle social muito maior. Eu também concordo com você. Eu acho que assim não tem muita diferença, né? A diferença é que sou uma empresa pública ou outra empresa privada, né? Exatamente. Mas não tem a diferença assim. A diferença está muito nas pessoas mesmo, né? Está muito no desempenho do escritório de gestão de projeto, né? De como fazer isso, né? Porque os problemas são os mesmos, né? As pessoas são as mesmas, né? As mesmas, Então, a exatamente. resistência é a mesma, né? Exatamente. Eu costumo falar assim, Etienne, não adianta você ter. Eu estive num evento em São Paulo de encontros de PMOs, não adianta você ter o ferramental, você ter guias, você ter as melhores ferramentas, se você não tem, por outro lado, investimento em competências comportamentais, se você não tem uma metodologia adaptável, se você não investe em a área, uma das mais importantes que você sabe, que grande parte das pesquisas dos institutos hoje de gerenciamento de projetos, ele traz a comunicação. Então, não adianta você ter, por um lado, né, todas as ferramentas e você não ter um investimento nessa parte de comportamento, de equipe, de melhoria contínua, de entrega de valor. Eu acho que isso nos dois estão muito frequentes. Lógico que na área privada as tecnologias de gestão elas despontam de forma mais rápida, né, pelos estudos, mas que a gente vem avançando sim na área pública e a gente vem avançando aí nesse sentido. Você falou uma coisa que é muito importante aí, que é a adaptação. Então, como é que foi essa adaptação, né? O que que você
teve algum momento que você testou alguma coisa que não deu certo e teve que voltar? Você pode Sim, contar um pouco sobre isso? vou contar um pouquinho sobre isso. Então, é interessante que logo quando eu implantei o escritório lá na fundação, né, na instituição onde eu trabalho, é, termina que a gente tenta fazer uma disseminação para todos, né? Uma disseminação não só de conceitos, como de ferramentas. E o que que aconteceu? A gente percebe que se a pessoa não vai utilizar naquele momento a ferramenta, termina que ele não entende o valor de uso daquilo. Então, dentro desses congressos que eu participei, eu conversei com um especialista, ele falou, olha, Fernanda, a melhor coisa é você fazer um alinhamento conceitual e você fazer uma operação assistida dentro dessas equipes que vão atuar mais com projetos. Então, se existe ali uma priorização de projetos e tem aqueles gerentes designados, vai capacitando aos poucos. Então, a gente foi capacitando muita gente e muitas pessoas não participaram no momento e eles não entendiam o valor de uso e não acreditavam tanto na metodologia. Ah, pô, eu fui treinado, mas não estou usando. Então, para que serve? Você entende isso? Então, eu acho que aos poucos, ó, se a pessoa está ali usando, vai ser o gerente de projeto. Então, vamos lá capacitar ele para planejar, para iniciar, né, para passar pelas fases do planejamento, fazer uma operação assistida mesmo. Eu acho que isso é uma de grande importância para a gente ir aumentando a maturidade. Agora, o alinhamento conceitual, eu entendo que tem que fazer para toda a instituição. Agora, capacitação de ferramenta, de gestão de cronograma, de portfólio, eu acho que tem que ser aos poucos. Essa operação assistida, como é que foi essa operação assistida? Você teve... Muitas vezes a gente tem surpresas até positivas, né? Como é que foi essa operação assistida? Então, a operação assistida, a gente vai fazer vou dar um exemplo aqui, um treinamento de Canvas. Então, a gente faz do início ao fim com a pessoa. Vamos fazer um project. Então, a gente fica ao lado ali para a gente treinar aquela pessoa do início ao fim. Então, a operação assistida é você estar junto com o profissional ali fazendo, né? Ele que vai estar preenchendo, né? É igual você dirigir carro, né? Que quando você está dirigindo um carro, você aprende o caminho, mas quem está do lado não, né? Então a gente bota a pessoa para ela estar lá no computador mexendo no próprio Project ou qualquer ferramenta de gestão de cronograma e a pessoa termina aprendendo mais. Então essa operação assistida é você estar junto com o profissional, assessorando ele tecnicamente perto dele. Não é simplesmente mandar lá um manual ou então umas orientações e faça lá seu cronograma, ou seja lá qual for a ferramenta. Aí manda um termo de abertura, que é a iniciação do projeto, a gente pede para fazer, a gente faz junto, e a gente vai desenvolvendo assim as equipes. Muito legal, Fernanda, essa coisa de trabalhar junto no início, né? Que muitas vezes, né, bota lá para dar um treinamento e depois começa a cobrar, né? Então, muitas vezes, né, eu dou aula em MBA, né, dou aula em empresas também, muitas vezes as pessoas reclamam disso, né, que o escritor de gestão de projeto ele é um cobrador. É. E eu estou vendo que você já tem uma postura que não é tão cobrada, deve cobrar também. Como é que é esse cobrar? Como é a sua cobrança dentro do escritório? Como é que é? Então, uma coisa muito importante que eu não trouxe aqui, vou trazer agora e que vai te responder também em relação a isso. Desde o início, eu acho que qualquer implantação de um escritório de projetos, ele deve ter, até na área pública mesmo, até na área privada, ele deve ter um regulamento, né? Ele deve ter um documento onde ele traga todas as atribuições, não só do escritório de projetos, como do gerente, certo? Então, fica bem claro isso. Então, todas as atividades que a gente faz tem um tutorial, um regramento. Então, toda sexta-feira, vou citar um exemplo aqui, a gente tem uma reunião de monitoramento e controle. Então, tem as regras para isso estar acontecendo, né? Dessas reuniões de monitoramento e controle, que eu acho que é muito importante na instituição, você manter reuniões periódicas de status report. Então, essa parte de você estar controlando, então, existe um regramento. Então, todo gerente de projeto deve fazer seu reporte semanalmente. Então, esse regramento é muito importante, porque a gente não precisa ficar cobrando como se fosse um controle, certo? Eu já vi aquele ditado que o combinado não sai caro, né? Então, se a direção que legitimou o espaço
está dentro do regramento lá, quais são as atribuições do escritório, quais são as atribuições do gerente de projeto, você tem um processo desenhado, que isso é muito importante também, Shane. Você tem um processo desenhado ali. Como é o processo de iniciação do projeto? Então, como é que se inicia? Quem valida o termo de abertura? Como é que é todo o processo? Como é que se desenvolve? Então, isso está dado. Então, a gente cobra de acordo com o que está estabelecido nas normas da instituição. E isso facilita. E pelo que eu entendi também, a cobrança ela é constante, né? Ela não é uma cobrança assim mensal, como você falou. Você falou de uma reunião semanal, né? Não, existe toda uma sistemática de acompanhamento. Então, a gente tem, né? A gente chama de RMC, que é reunião de monitoramento e controle, que a gente acontece todas as sextas. A gente faz muito baseado no Daily Scrum, que é uma metodologia ágil. Então, as pessoas fazem em pé, né, o Daily Scrum, mas hoje a gente faz a reunião online, né, já que a gente está no trabalho remoto. Então, cada gerente de projeto tem 15 minutos para reportar. A gente usa uma ferramenta de gestão de tarefas, que ele fala do que ele fez na semana e quais foram os gargalos, né? Isso é muito importante. O gestor de programa, ele participa também nesse momento, e o gestor do portfólio, que é o diretor-geral, ele participa todas as sextas dessa reunião. Então, é muito importante o acompanhamento do gestor do programa, porque o programa nada mais é do que um conjunto de projetos ali que estão, né, integrados para gerar mesmo os benefícios. Então, o gestor do programa, ele vai lá, o gerente do projeto apresenta como está o status report do seu projeto, né? E o gestor do programa, ele está ali no momento para ver quais são os gargalos, quais são os gaps que você tem para decidir naquele momento, e na reunião de sexta-feira, cada um tem 15 minutos para apresentar. Nós temos também a RAI, que é a reunião de análise da estratégia, que eu acho que é um espaço muito importante também de acompanhamento, que já faz a ligação do portfólio com a estratégia, né? Que eu acho que é muito importante esse link aí entre projetos e estratégia. Aqui você falou em estratégia, Fernanda, a gente estava falando, né, antes, a gente estava, né, debatendo um pouco sobre, né, se o PMO ele pode influenciar a estratégia, né, se ele somente tem que atender a estratégia, né? E aí a gente, né, conversou um pouco sobre isso, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Assim, como você falou aí, né? Pelo que eu vi, como você falou aí, você já tem uma influência na estratégia, né? Se o PMO ele participa, né, de uma reunião de alinhamento da estratégia, então ele já tem uma influência. Como é que você vê isso, né? Você acha que o futuro, né, de um PMO é trabalhar bem próximo da estratégia, inclusive influenciando a estratégia? Esse é um debate muito interessante, Tine, porque assim, ó, uma instituição, qualquer instituição, seja ela pública ou privada, ela tem sua identidade organizacional, né? Que é a missão, visão e valores, ok? Então, a partir da definição da missão, visão e valores, nós temos nossos objetivos estratégicos, né? E aí a gente hoje trabalha com as perspectivas e a gente divide os objetivos estratégicos organizacionais. A partir desses objetivos estratégicos organizacionais, são definidos os programas vinculados a esses objetivos, ok? Então, assim, quando você define os programas, você vai definir lá quais são os projetos que estão dentro do programa. E existe uma priorização de projetos ela está definida dentro de uma matriz, né, de uma ordem de priorização, porque existe na literatura, você sabe bem disso, que existe concorrência de projetos. Né? Existe concorrência de recursos, seja com eles, né, pessoas, em questão de recursos financeiros. Então, você tem que entender qual é o projeto que é mais urgente, o que tem mais gravidade, tem a questão de o que vai gerar mais benefício para a instituição, qual é o mais factível, mais viável. Então, tendo isso saído da estratégia, né, essa priorização de projetos, então, a partir disso, o escritório, a alta administração legitima o escritório para acompanhar esse portfólio que foi definido na estratégia. Então, o trabalho do PMO, ele tem um vínculo muito forte com a estratégia, porque é a alta administração que determina qual rumo que deve tomar ali no seu planejamento, seja lá ele quantos anos o planejamento vai durar. Então, se o PMO não está alinhado com a estratégia, ele termina, né, indo para um lado e a estratégia para o outro. Então, esse link tem que ser muito forte, o alinhamento. Esse é um dos benefícios que eu enxergo muito bem, que é o alinhamento que o PMO deve buscar entre os projetos e a estratégia. Mas eu entendo também que o PMO, ele pode sim, ele fortalece a estratégia na medida que ele avalia que o projeto ele não pode estar gerando benefícios, ou então que o cenário mudou, né? Porque você sabe que o planejamento estratégico ele não é estático, ele é dinâmico, né? Por isso que a gente faz uma análise do cenário
para ver como é que está, porque, inclusive, nesse momento, agora que a gente está de pandemia, numa crise não só sanitária, como econômica e política no nosso país, a gente termina vendo que novos projetos aparecem e a gente tem que mudar toda a nossa estratégia, né? No cenário ali, a gente vincula um objetivo novo, então o PMO ele também potencializa a estratégia. Então, a partir do momento que ele avalia todos os projetos periodicamente, ele também assessora a alta administração para definir a estratégia e para mudar essa estratégia para que siga o rumo certo para atingir os resultados institucionais. Esse é o meu pensamento. Isso é muito importante, né? Então é muito importante, como você falou, esse alinhamento e também influenciar, né? Não ser somente um setor passivo, né? Que está recebendo, mas mostrar também quando vê que esse projeto aqui ele não está mais dando, não vai dar mais aquele ganho, aquele benefício que a gente pensava lá no planejamento. Exatamente, é por essa linha mesmo, também, exatamente, Tiene. Então não faz mais sentido, esse projeto aqui não vai atingir o objetivo que esperava, ele foi mal priorizado, então o PMO ele faz toda essa análise também. Então é muito importante vincular o PMO à estratégia a todo momento. E pelo que eu vi, Fernanda, vocês também fazem a gestão de portfólio, né? Porque não é todo PMO que faz a gestão de portfólio, né? Só tem PMO que não faz a gestão de portfólio, só dá o apoio, né, à gestão, né? E isso também é um desafio maior ainda, né? Muito maior mesmo. Porque a gestão de portfólio está aí, com um conjunto de programas, conjunto de projetos, tem a integração entre eles, a transversalidade entre eles, né? Então, é muito Poucos importante. recursos, né? Poucos recursos. Você falou bem aí, poucos recursos, porque a concorrência é grande entre os recursos, né? Como toda empresa, privada ou pública, é assim. Então, tem muita questão, assim, que eu acho que tem um membro da equipe, quando ele entrou recentemente, ele trouxe uma frase que eu acho muito importante, eu vou estar trazendo aqui para você. Ele falou assim, tem muitas pessoas na instituição que eles não param de gerar projetos. Para digerir, eles têm dificuldade. Então, gerar projetos, porque fazer gestão não dá, né? Então, eu acho que é por aí também. Eu concordei bastante com essa frase que ele trouxe, e eu estou trazendo aqui, que eu achei muito importante, porque quando você vai para uma priorização de projetos, qual é a tendência das diretorias, né? Ah, eu tenho 10 projetos, todo mundo tem projeto, né? Porque todo mundo quer mostrar trabalho. Mas na hora de você chegar e falar, vamos planejar, como é que está esse projeto seu? Aí todo mundo vai saindo pela tangente, né? Ah, eu não tenho recurso, eu não tenho pessoas. Então, assim, ideias são bastante, mas eu acho que o que é viável, né? O que você pode estar fazendo ali? O que vai ser mais efetivo para a instituição? O que vai gerar mais resultado? E o que é factível, né? Então, recursos organizacionais, a gente tem que pensar no social, a gente tem que pensar no econômico, a gente tem que pensar no político, em se tratando de um órgão público. Muito legal, Fernanda. Então, assim, a gestão de portfólio, né, é uma coisa à parte, e é bem isso que você falou, né? Muitos projetos e é priorizar os projetos, é escolher os melhores projetos, né? Os projetos que vai estar mais adequado à estratégia, né? Ou que vai ter, né, os maiores benefícios, os melhores benefícios, né? Então, é bem isso que você faz também, né? Você gostaria de falar mais alguma coisa, né, do PMO, né, algumas práticas, né? Eu vi que assim vocês fazem uma prática híbrida, né? Vocês têm né, práticas híbridas, né? Tem mais alguma coisa, mais alguma ferramenta que vocês usam, alguma técnica, alguma prática? Em relação à ferramenta, como eu falei que a questão híbrida, porque assim, a gente se baseava muito no PMBOK, né, que é o Guia de Boas Práticas. A gente continua se baseando nesse Guia de Boas Práticas. Mas a gente vem percebendo que ferramentas simples, como o Canvas, né, que é uma tela de pintura ali, que você consegue ver o planejamento do projeto todo numa tela, para fazer o brainstorming, é uma ferramenta colaborativa, dinâmica, tem um sequenciamento de ideias. Então, ele tem tido muito resultado na instituição. Quando você quer fazer sua primeira ideia de projeto, o Canvas ele tem sido muito eficiente para a gente, lá na instituição. Então, a partir disso, a gente tinha, Etienne, uma série de templates, assim. Então, o PMBOK tem muitos processos, né? Então, a gente tinha termos de abertura, EAP, declaração de escopo, todas essas ferramentas que você vem utilizando nos seus cursos. Mas é interessante também, quando a gente tem um tempo escasso das pessoas, a gente tentar reduzir um pouco
essa quantidade de documento. Então, a gente faz hoje um Canvas, a gente faz o termo de abertura, porque ele legitima, ele autoriza o gerente de projeto a iniciar um projeto, isso é muito importante, porque esse é o momento onde dá o start, né, do projeto, onde tudo começa, onde a equipe é definida, que ele também é uma representação gráfica ali do projeto, a EAP, então a gente utiliza bastante isso, e um cronograma que a gente não pode deixar de fazer. O que é importante que a gente vem utilizando o Trello, que é uma ferramenta de gestão de tarefas, tem muitas pessoas que utilizam outras ferramentas, essa é uma ferramenta que a gente utiliza hoje na instituição. Então, as nossas reuniões semanais a gente faz, né, com o uso do Trello, e as pessoas participam ali ativamente, e quando elas não podem participar, elas designam responsáveis. Então, quando a gente traz ferramentas mais simples, as pessoas começam a aderir mais. Então, o patrocínio também, como eu já falei, ele tem que estar sendo constante. Não adianta o patrocinador não estar perto do gerente de projeto, porque ele não vai dar a devida atenção. E uma coisa muito importante que acontecia na instituição, antigamente, era que as pessoas falavam, eu não tenho tempo porque eu tenho minhas atividades funcionais. Hoje, alguns diretores falam, poxa, as pessoas só querem mais se dedicar aos projetos do que às atividades funcionais. Eu fico feliz que isso acontece, né? Porque as pessoas começaram a ver o valor de uso de um planejamento. Um simples evento, como você sabe, que você já participou de bastante disseminação aí nos nossos órgãos aí de Instituto de Gerenciamento de Projetos. Então, uma simples disseminação de um evento, a pessoa fala, vamos fazer um evento? Então, vamos fazer aqui um Canvas, vamos fazer um EAP. Então, as pessoas vão, aos poucos, lições aprendidas. E interessante é que ele fica com base histórica, né? Então, a pessoa vai fazer um evento, ele já pega o EAP do outro projeto e já utiliza para aquele, né? Então, é muito importante. A documentação do projeto, a gente recentemente fez. A gente está lançando aí uma campanha Saiba Mais AGP, que eu acho muito interessante para divulgar os conhecimentos da área de projetos. A gente vai ter momento com especialista também. Eu gostaria de você ser um dos nossos convidados. Então, assim, a gente está divulgando, né, porque nosso planejamento estratégico, Etienne, ele traz no nosso mapa fortalecer a cultura de planejamento, projetos e processos. Então, dentro desse objetivo, a gente quer aumentar a maturidade, né, da organização. E de que forma a gente pode aumentar a maturidade? Né? Disseminando, trazendo essas campanhas, fortalecendo o nosso PMO. A gente traz indicadores também de indicadores de desempenho estratégico. Então, tudo isso faz fortalecer a cultura de planejamento, estudos de caso. Então, a gente faz benchmark para estar sempre atualizado com as melhores práticas. Então, a gente vem sendo sempre pensando em aumentar o desempenho institucional e fazer uma boa gestão de benefícios, que é uma coisa que está na nossa linha temporal aí de que fazer a gestão dos benefícios. O último congresso que eu tive, brasileiro agora, de gerenciamento de projetos, que foi online, teve uma provocação no sentido de, vocês acham que o sucesso do projeto é o projeto está dentro do cronograma, do escopo, do custo que estava lá previsto inicialmente? É somente isso? E a resposta foi muito interessante. Uma grande parte do grupo trouxe que não só isso, mas se o projeto ele não gera os benefícios, não gera os resultados que estavam sendo esperados, né? Não tem uma efetividade, não gerou impacto. Para que ele está dentro do prazo, né? Ele está dentro do escopo e do custo lá que estava programado, o cronograma. Não adianta, né? Se você não gerou impacto, não foi efetivo, não trouxe mudança. Então, eu acho que isso é muito importante na nossa atuação. Acho que a gente tem que pensar bastante nesse sentido. Isso mesmo, Fernanda. Assim, então, né, o projeto, eu sempre falo, né, o projeto tem que tirar a empresa, né, tirar, né, a empresa de um patamar para um outro patamar melhor. Né? Se não tirou, se não está no mesmo patamar, né, pode, como você falou, pode estar dentro do custo, dentro do prazo, mas não gerou esse aumento. Se não aumentou um pouquinho esse patamar, não melhorou um pouco a empresa, é porque, né, tem alguma coisa que não está bem. Né? E eu gostaria de parabenizar você, né, por você ter conseguido, né, um feito que você falou aí, que é fazer com que as pessoas se apaixonem por gestão de projeto. Isso Sim. Dentro de uma empresa, né, tanto pública quanto privada, não é fácil. Não é fácil. Então, isso que você falou, assim, as pessoas agora querem fazer mais projeto do que... Né,
né, Com atividades funcionais. do que das atividades, né, operacionais. Então, isso é muito interessante, né? Isso é muito importante. Uma mudança de cultura, né? É, parabéns por isso também. E não foi à toa que você ganhou um prêmio, né? No ano passado, que você ganhou um prêmio, né? Melhor, se eu não me engano, o nome do prêmio foi melhor PMO, né? Do PMI Bahia, né? Uma coisa assim, né? Foi no ano passado, Então, em PMO do 2019. ano foi a primeira edição daqui na Bahia, né? Então, tinha o melhor PMO do ano e o melhor gestor do ano também, eram duas categorias. Então, assim, esse prêmio foi uma grata surpresa, assim, que a gente recebeu. Então, assim, a primeira, eu acompanho muito o site do PMI, mas eu não tinha visto esse edital. E aí você falou, Fernanda, vai lá, participa. E a primeira coisa na minha cabeça, Tiene, o que vem? Assim, eu falei, poxa, eu vou concorrer com grandes empresas, com grandes investimentos. Aí Você você não falou, não, acreditou em mim, então. Você não acreditou em mim nem em você, né? tanto acreditei que fui lá e concorri, tá vendo? É, porque eu falei, quando eu vi aquele edital, eu falei, não, essa aí é a cara da Fernanda. Não, é no sentido assim, não é nem que a gente não acredita no nosso trabalho, porque eu acho que a gente tem gerado grandes resultados lá em mudança na instituição. Mas é acreditar que, assim, poxa, será que eles vão apresentar, assim, são equipes robustas? A gente tem uma equipe pequena, entendeu, Etienne? A gente tem vontade de fazer até muito mais, mas a gente tem uma equipe pequena, hoje enxuta na instituição, porque a gente não tem investimentos volumosos, né, na instituição. Então, a gente tem essa redução, assim, de ferramentas, que às vezes a gente quer usar uma ferramenta mais robusta, mais sofisticada. Então, nesse sentido que eu pensei, vamos concorrer com grandes empresas, né? Empresas que têm anos, a Fundação tem 10 anos de instituição, ainda tem empresas que têm muitos anos. Mas aí, com o seu incentivo, e também eu tive um grande incentivo do um dos maiores especialistas hoje no Brasil, que é o Américo Pinto, que é uma referência hoje na minha atuação, eu uso muito a metodologia e o modo de pensar, o modelo do mindset do escritório hoje foi muito pensado nos cursos que eu tive com ele. Então, ele trouxe lá que o nosso PMO teve grandes resultados, é o PMO participante do programa da administração pública, então isso me incentivou bastante. Não só a sua visão lá, como a gente vinha atuando, a gente teve esse contato, mas eu me senti muito incentivada aí quando você mandou, eu agradeço, né? Por você ter enviado e ter dado esse suporte aí também de vamos lá que tem capacidade para estar ganhando. Então, foi um desafio grande, foi interessante, né? Foi a primeira edição aqui na Bahia, já tinha tido outras edições nos outros estados, também na revista nacionalmente conhecida hoje também tem essa edição. Logo em seguida, até o editor da revista convidou a gente para estar participando também do Nacional. Então, assim, foi interessante no sentido de que a gente para refletir um pouco quais foram os avanços que a gente teve, né? Quais são as práticas que a gente teve, os desafios. A gente está no dia a dia, a gente não para refletir tudo. Então, a gente trouxe missão, visão, quais foram as nossas dificuldades, desafios, quais foram os resultados. Então, tudo isso fez refletir até para a gente repensar o que a gente queria para os próximos passos, que isso era um dos conteúdos que estavam lá previstos no prêmio. Então, assim, o momento eu achei muito interessante, porque as pessoas ali estavam mesmo naquela coisa ali de disputa, né? Eu quero ganhar. Estava todo mundo, até no momento do quem vai apresentar primeiro, eu já cheguei logo dizendo, eu quero me apresentar primeiro. Então, assim, mostrar a experiência foi uma satisfação para mim, que estou no escritório desde a criação, mostrar a nossa experiência, né? Que a gente passou por desafios, mas a gente teve bastante avanço. Hoje a gente tem um PMO que a gente tem funções alinhadas com as expectativas nossos principais patrocinadores, isso que é importante. A gente está focado nessa melhoria contínua. Então, assim, a experiência foi muito importante para a gente e, após isso, as pessoas passaram também a acreditar cada vez mais no nosso trabalho, né, Tim? Então, você ganhar um prêmio que é estadual, né, você concorrer com outras instituições também muito importantes, como foi o caso dessa edição, e a troca de experiência também, você ouviu outros profissionais ali naquele momento. Até hoje eu tenho contato com uma das representantes que eu não conhecia, que esteve lá apresentando o seu trabalho na parte de projetos, que a gente apresentou na parte de PMO. Isso foi muito rico, né? E o PMI esse ano não pôde fazer, vai ter a jornada de conhecimento, que foi uma direção do Nacional,
mas vai ter, eu acredito que no próximo ano, por conta da pandemia, deva ter aí, a gente concorre aí de projetos e projetos, e você vai estar aí junto com a gente torcendo, né, não? O que eu achei muito legal, Fernanda, foi também a alta liderança, né, da sua empresa, né, torcendo por você. Isso aí eu achei muito legal. Né? Eles estavam realmente torcendo, que aí você vê aquilo que você falou, né? O apoio, né, da alta liderança, né? Isso é muito importante. Né? E eles estavam lá, né? Estavam lá Eu, torcendo por você. E um fato importante, que você também ficou até o final, é que o resultado eles deixaram por último, depois das palestras, né? Então estava todo mundo exausto, assim, até os últimos momentos, mas o diretor não arredou ali do momento e falou, vou ficar até o final, e comemoramos juntos, né? Foi um momento muito interessante, Shane. Então, assim, o clima organizacional também é importante na instituição nesse momento, porque isso fortalece ali, né? As pessoas estão torcendo ali, né? Para dar certo. Assim, é uma concorrência ali, estamos aqui disputando um prêmio, mas eu acho que quem ganha é a comunidade, né? É igual esse trabalho que você está fazendo aqui, de estar fazendo uma entrevista com os profissionais, eu acho que isso é muito rico para a comunidade de gerenciamento de projetos. Eu acho que isso faz parte do nosso crescimento, não só no Instituto, onde ele promove o prêmio, mas na comunidade de gerenciamento de projetos. Eu acho que é muito importante esse trabalho que você está fazendo aqui. Muito obrigado, Fernanda. Fernanda, para terminar, né, eu gostaria que você falasse um pouco, né, de dicas. Né? Vamos dividir em duas partes. Né? Vamos dividir, primeiro, dicas para as empresas que querem montar um PMO, né, que elas estão pensando em montar um PMO, que dicas você daria para as empresas? E depois, numa segunda parte, né, que dicas você daria para as pessoas que querem fazer a gestão de um PMO, né, que querem seguir essa carreira de gestão de PMO, ou que estão começando? Então, eu vou falar da primeira parte e em seguida eu falo da segunda, ok? Então, assim, para as empresas que querem, ou para as instituições públicas que querem montar um PMO, eu acho que a gente tem que começar, né? Eu vim falando um pouco sobre isso, fazer toda uma estruturação, um planejamento. É um projeto, né? Uma implantação de um PMO é um projeto, certo, Shane? Então, assim, desde quando eu fiz lá, era o meu não escopo acompanhar projeto naquele momento, porque eu acho que você tem que pensar em toda a estruturação inicial, como é que deve, quem deve trabalhar, que equipe é essa, né? Quais são as funções que o PMO tem que fazer, quais são os processos, né? Quais são as competências que essa equipe deve ter para estar atuando, né? Competências comportamentais, né? A pessoa tem que ter uma boa comunicação, a pessoa tem que ter uma boa relação interpessoal, tem que ter o conhecimento na área de projetos, então isso tudo tem que ser pensado na parte de infraestrutura, quais são as ferramentas que a gente vai utilizar, qual é a metodologia, de que forma a gente vai disseminar, qual a parte do treinamento. Então, estou trazendo aqui quase toda a minha pena aqui na minha cabeça, certo? Então, assim, eu fiz todo um planejamento baseado mesmo no planejamento de projetos mesmo, criação do escritório de projetos, desde o início ao fim. Então, assim, a gente não acompanhou o projeto. Naquele momento, eu tive um apoio de especialistas no momento para estar apoiando, né, com outros projetos, mas o escritório estava ali planejando a sua criação, certo? Então, como é que ia funcionar, qual era a estrutura, quais eram os processos. Eu acho que, então, isso é muito importante, né? O regramento, de como é que vai funcionar o escritório na instituição, de que forma ele vai se relacionar entre as áreas, qual é a sistemática de acompanhamento dos projetos, essa estruturação, essa base para dar, né, para o funcionamento, essa estrutura de funcionamento, a metodologia, o regulamento, de como é que vai estar o dia a dia, como vai ser a governança, quais são os passos de governança, né? Qual o comitê integrado de mudanças, como é que vai funcionar, toda essa lógica. Então, acho que é importante essa definição e está claro isso na instituição. Então, acho que isso é muito importante, está dado isso. Porque se você começa a acompanhar um projeto e outro, isso se perde no tempo, certo, Chine? Então, eu acho que toda essa estruturação do PMO é muito importante inicialmente, né? E para um profissional que vai atuar na área de PMO, né, nada melhor do que você ter o conhecimento em gerenciamento de projetos, e hoje a certificação que você bem conhece, né, ministra aí os cursos, é a certificação de projetos, que é a certificação PMP. Você pode também estar fazendo um MBA ou uma especialização na área de projetos, que eu acho que é muito importante,
né? Eu acho que é imprescindível você ter o conhecimento, né, da área de gerenciamento de projetos, das metodologias, não só tradicionais, como as metodologias híbridas também, porque você tem que adaptar à sua realidade. Então, o profissional do PMO, ele tem que ter uma mudança de mindset, ele tem que ser resiliente e flexível, né? Tem que trabalhar muito a motivação, né? Desmistificar essa questão do controle, né? Porque o PMO ele não está ali para controlar, ele está ali para estar um braço ali, um parceiro, né? Então, essa questão é muito importante de você tá ali como uma pessoa, um apoio, e não como um controlador, né, nessa função que as pessoas, às vezes, têm uma dificuldade de entender. Então, o PMO também, ele deve, o profissional de PMO também deve estar atuando junto com a direção para estar buscando sempre patrocínio, né? No momento que ele sentir que as pessoas estão tendo alguma resistência, então a direção tem que dar uma atuação maior. Então, eu acho que o PMO ele tem que estar sempre se adaptando à realidade. Então, essa metodologia, né, que a gente usa hoje na instituição, ela traz assim, ó, de tempos em tempos, você tem que avaliar quais são as expectativas dos seus stakeholders, que são seus patrocinadores. Então, o profissional de PMO ele tem que estar tendo uma visão integrada da instituição, não só do gerente de projeto, como dos membros, como dos seus patrocinadores do PMO, porque se essa expectativa mudar, não pode somente exercer funções de curto prazo, ele tem que exercer funções de longo prazo, né? Então, se o seu patrocinador tem uma ideia de, eu quero ver um quadro estratégico de projetos. Você entende que é uma função de curto prazo, porque ele vai estar ali, se você faz um quadro estratégico, ele vai ver o resultado a curto prazo. Você entende, Etienne? Mas quando você vai fazer uma disseminação de gerenciamento de projetos, ele só vai sentir o resultado ao longo do tempo, porque a pessoa vai aprendendo aos poucos, vai ganhando maturidade. Então, o profissional de PMO, ele tem que entender que a partir do momento que ele define as funções, então, logo no início, para você implantar um PMO, né? Lá no início eu não fiz dessa forma e na minha revisão eu aprendi muito com isso, foi que você não deve determinar as funções do PMO. Você primeiro levanta quais são os benefícios esperados, né, pelos seus stakeholders. E a partir daí você determina quais funções têm o maior potencial de gerar seus benefícios para os seus stakeholders. Então, lá no início, eu acho que é essa grande importância de você implantar um PMO é você levantar quais são os benefícios esperados com a atuação do PMO para você conseguir gerar um valor efetivo na instituição. Então, o gestor do PMO, ele tem que ter bastante entendimento integrado das áreas da instituição, né? Não só a parte de projetos, mas a parte de processos, a parte de serviços. Então, essa visão integrada da instituição é muito importante nesse momento. E o conhecimento está sempre se atualizando, sempre fazendo troca de experiências com outros profissionais, sempre aberto para estar ouvindo novas e não ter nenhum tipo de resistência aos novos metodologias. Eu acho que é sempre aberto. Você deve ter ouvido falar muito aí nessa questão do mundo VUCA, né? Que ele veio da questão da guerra, né? Lá na parte das estratégias de guerra, né? O mundo VUCA, aquele volátil, ambíguo. Então, a gente vive muito isso, um mundo flexível. Então, a gente tem que estar se adaptando a todo momento, né? Então, não dá para você ficar engessado. Se você está vendo que aquela metodologia ela não está tendo valor de uso, as pessoas não estão tentando utilizar, então tendo dificuldade, faz uma flexibilidade, depois você vai maturando mais, você vai sofisticando, né? Vai exigindo um pouco mais dos profissionais. Você entende? Eu acho que é por essa linha, Etienne. Excelentes dicas, né? E pela entrevista, Fernanda, eu passei a admirar mais ainda o seu trabalho. Obrigada. Teve coisas aí que você falou que eu não sabia, algumas ferramentas que você usa, algumas adaptações, que eu acho que gestão de projeto é muito isso, é muito adaptação, é muito você Sim. perceber se aquilo vai dar certo. Quando você viu que não vai dar certo, você já muda e já faz uma outra coisa. Então, é muito isso, é muito adaptação, né? E eu gostaria muito de agradecer, né? Então, agradeço muito a sua participação, agradeço muito a sua disponibilidade de tempo para poder dividir um pouco aí sobre
os desafios, né, da sua profissão, que é uma gestora de PMO, né, uma gestora de escritório de gestão de projeto. Então, muito obrigado mesmo, Fernanda. Muito obrigado, né, e até uma próxima, né, até o próximo encontro. Eu que agradeço e nos vemos em breve aí, né? Nos Muito próximos legal. Até encontros. mais e até uma próxima entrevista.